Com o trânsito cada vez mais complicado nos grandes centros urbanos, muito se fala sobre mobilidade urbana. Mas afinal, o que é mobilidade urbana e como podemos estabelecê-la nas cidades em que a demanda cresce cada vez mais? No programa de hoje vocês vão conferir tudo sobre este tema que está literalmente nas ruas. Fique ligado, o Eureka está no ar. Belo Horizonte foi a primeira capital planejada do país. Nos mapas iniciais, a cidade ficaria restrita ao interior da Avenida do Contorno, mas logo a ocupação desordenada tomou conta e a cidade planejada para comportar pouco mais de 100 mil pessoas, hoje tem mais de 2.300.000 habitantes. Todos os dias circulam em Belo Horizonte mais de 1 milhão de veículos. São cerca de 3.500 ônibus, mais de 6.000 táxis, além de 2.000 escolares. Com tantos carros nas ruas, o resultado são horas de congestionamento. De acordo com os dados da BH Trans, o número de veículos na capital cresceu mais de 233% desde 1991. Mobilidade urbana é basicamente o deslocamento dentro da cidade. É como as pessoas vão de um lugar a outro, para trabalho, para compras, para saúde, para as diversas necessidades delas. É basicamente o deslocamento na cidade, como é que ele se dá e com que qualidade. O problema de mobilidade vem se tornando cada vez mais grave na cidade e eu acho que o principal problema ele decorre do uso excessivo do automóvel. Com o constante crescimento da frota de veículos e a grande demanda pelo transporte público, que nem sempre é eficaz, vem a discussão sobre a mobilidade urbana. Belo Horizonte é uma das várias cidades brasileiras que sofre com o problema do deslocamento. O sistema ele ainda é muito deficiente. Ele tem melhorado através da introdução de algumas alternativas mais modernas e mais rápidas de transporte coletivo, mas ele ainda é muito deficiente em função do atraso do investimento em transportes coletivos de massa. Então, vem sendo feito um esforço, mas ainda é muito pequeno perto do problema que tem. Há pequenos investimentos, mas tem que ter uma ênfase muito mais significativa e especialmente melhorar a qualidade do sistema. O sistema de ônibus, especialmente, que é a base do deslocamento em Belo Horizonte, ele ainda é muito ruim. Apesar da gente ter uma frota muito alta, o nosso sistema de mobilidade é muito bom, ele está bem controlado, né? Não é um sistema que chegou no colapso ainda. Então nós temos filas, temos congestionamentos, mas isso é inerente a essa grande movimentação que busca-se um equilíbrio e isso é muito fácil da gente perceber quando a gente compara Belo Horizonte com outras cidades, nos tempos de viagem. Os tempos de viagem das pessoas em Belo Horizonte é de 1 hora a 1h30, quando nas maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, elas já passam de 2 horas. A grande aposta para a mobilidade urbana na capital mineira é o Sistema MOVE. Com a proposta de oferecer veículos adaptados, estações de transferência e economia para o passageiro, o MOVE enfrenta alguns problemas. Depois de 1 ano em funcionamento, as reclamações dos usuários são constantes. Além disso, o MOVE tem como um dos principais desafios absorver a grande demanda de passageiros. Eu acho que a grande deficiência do MOVE está nessa alimentação pelos ônibus que vêm dos bairros periféricos e vêm até as estações. Acho que o MOVE ele tem também uma implantação errada em Belo Horizonte no momento que ele entra no centro da cidade. Apenas na Avenida Paraná e na Avenida Santos Dumont existem pistas exclusivas. Dentro do centro, os ônibus do MOVE eles têm concorrido com os outros veículos. Então, eles acabam virando ônibus convencionais, o que não deveria ocorrer. Quanto a fazer o transbordo, isso aí não tem jeito. Para você ter um sistema eficiente, é esse, né? O sistema tronco alimentado.
você pega na alimentação, leva as pessoas para a estação e aí utiliza veículos de maior capacidade que você ganha em agilidade, você ganha em diversos aspectos. É um desconforto, mas esse desconforto tem que ser recompensado tanto pela tarifa, que é uma tarifa que continua sendo equilibrada, quanto por uma oferta mais condizente com a realidade da cidade. Do MOVE, mais de 95% dele saiu conforme planejado. 5% é preciso de ajuste, isso é natural, isso foi ajustado e isso é para atender melhor ainda a sociedade, melhor ainda aquelas comunidades que precisam. Uma das alternativas para quem quer fugir do trânsito na capital são as ciclovias. Elas já somam mais de 70 quilômetros e estão espalhadas pela cidade. Muitas pessoas utilizam essas ciclovias para praticar esporte, lazer e até mesmo para ir trabalhar. Este é o caso da estudante Jéssica de Almeida, que utiliza a bicicleta como meio de transporte. Não é isso, Jéssica? Isso mesmo. Por que escolher a bicicleta? Eu escolhi a bicicleta, mas porque eu acho que ela me traz autonomia. Eu não dependo do trânsito tá bom para eu me deslocar, eu não dependo de um horário de ônibus flexível, eu não dependo de um transporte público que funcione, que no caso não funciona, mas ainda que funcionasse eu não ia precisar depender dele. E também porque eu acho que ela é um meio ecologicamente correto, assim, eu não estou poluindo, eu não estou piorando o mundo para os meus filhos, para os meus netos, não estou fazendo isso, não estou emitindo gases, mas o principal motivo é a autonomia mesmo. Muitas pessoas trocam o carro pela bicicleta. No seu caso, foi trocado o transporte público pela bike. Por quê? Isso, na verdade foi por esse motivo mesmo que eu te disse. O transporte público para mim ele nunca foi muito funcional, porque eu tinha que pegar mais de um ônibus para ir onde eu queria. Eu sempre morei fora do centro, então para ir ao centro eu sempre tive que pegar mais de uma condução. E com a bicicleta, assim, coisa de 40 minutos, 1 hora eu já estou no centro. Coisa que de transporte público eu levaria 1 hora, 1h30. A gente sabe que a bicicleta, para as pessoas que usam bicicleta, ela é essencial. Aquele é o meio de transporte dessas pessoas e nós temos um grande número de bicicletas e um grande número de viagens em Belo Horizonte. Mais de 3% das pessoas e das viagens que ocorrem de bicicleta. Então, foi desenvolvida toda uma malha cicloviária que aos poucos ela está sendo integrada e que está trazendo mais conforto e mais opções para todas as pessoas que usam. Andar de bicicleta, além de contribuir para uma vida saudável, facilita o deslocamento. Em Belo Horizonte, o projeto de ciclovias abrange várias regiões da cidade, além de importantes corredores, como as avenidas Santos Dumont e Paraná, no centro da capital. Deve incentivar fortemente o uso da bicicleta. Ela tem limitações em Belo Horizonte pela topografia da cidade, mas é possível criar uma rede de ciclovias eficiente, utilizando especialmente as vias mais planas, de fundo de vale. Isso é possível criar em Belo Horizonte, mas a ciclovia não é propriamente uma solução. Ela é uma alternativa, ela é limitada, nem todo mundo pode usar bicicleta, nem em todo momento as pessoas não podem usar bicicleta, mas ela é importantíssima especialmente quando associada a esses outros modos, criando bicicletários junto às estações de metrô, junto às estações do MOVE, do chamado BRT, enfim, articulando esse deslocamento por bicicleta com outros modos de deslocamento. Para a Jéssica, as ciclovias têm um papel importante. Ela percebe que o número de pessoas que passaram a utilizar a bicicleta para o transporte aumentou. A estrutura oferecida pela prefeitura, no entanto, não está atendendo os usuários. As ciclovias, na verdade, é até um problema, porque quando elas começaram a ser construídas, bem no inicinho, grupos de ciclistas foram ouvidos, mas depois as ciclovias passaram a ser construídas sem nenhum tipo de contato com as pessoas que utilizariam essas ciclovias. Então foram feitas por pessoas, as ciclovias foram planejadas por pessoas que não iam usar as ciclovias.
Os desafios para melhorar a mobilidade urbana em Belo Horizonte continuam grandes. Com a demanda crescente, é cada vez mais necessária a elaboração e execução de novos projetos. E uma coisa extremamente importante da gente saber, que nenhuma cidade vive com um único sistema. Então nós temos que ter metrô, nós temos que ter um MOVE, que é o BRT, nós temos que ter o veículo particular, que tem sua parcela significativa e tem que ser bem atendido, tem que ter a bicicleta e tem que ter o andar a pé. Todos eles têm que ser condizentes e todos eles têm que estar equilibrados, atendendo às suas demandas específicas. O programa de hoje termina por aqui. Se você deseja participar, envie o seu recado e dê sugestões pelo e-mail do programa e redes sociais da PUC TV. Muito obrigado pela sua companhia e esperamos vocês no próximo programa. Até lá!